porque ainda existe a investigação. Ainda não tem um julgamento completo, se de fato as conversas existiram. Então eu falo na condicional, mas tendo as conversas, não tem como defender o Bruno Henrique, se elas forem de fato verdade. E as conversas não são no celular do Bruno Henrique, né? Porque no celular dele ninguém achou nada. Pela matéria, ele apagou as mensagens. Acharam no celular do irmão dele. Então, batom na cueca, gente. Essa que é a verdade. Se o print for verdadeiro, se o Metrópole não errou na matéria, o que eu acho muito difícil, até porque envolve um grande jogador do Flamengo, amigo, no mínimo uns 2 anos de punição aí, porque, repito, é muito feio. Joga aí no Google, vê quando vai ser o jogo aí pra você apostar. E aí tem outras conversas que vão aparecendo, de momentos que o irmão dele, se for tomar o terceiro de novo, me avise, hein? Aí, eu acho que a que mais eu fiquei chateada, porque eu fiquei chateada, tá? Eu também, claro. A que eu fiquei mais chateada, assim, porque a gente pensa, a gente lamenta pela pessoa, né? A que eu mais fiquei chateada, assim, foi quando eu vi assim, me adianta aí o dinheiro, porque a casa travou aqui porque tá como suspeita. Exato, e eu tô precisando de 10 mil reais pra pagar a pensão, disse o irmão. Disse o irmão, e também adiantar a pensão. Disse o irmão, aí ele diz, mas depois você vai me devolver? Quando cair, me pague. Me paguem, uma coisa assim. E aí ele falou, tá bom. Quer dizer, jogador que ganha R$1 milhão por mês, ficar negando ou fazendo questão de 10 mil reais pro irmão? Eu não vou entrar nesse contexto porque eu não sei qual é o tipo de relação que eles têm. Eu também acho que sim. Porque de repente... É o tipo de relação que você combina um cartão amarelo, mas não pode dar 10 mil porque de repente o irmão pode já ter, enfim, pego muito dinheiro dele, eu não sei, de verdade. Eu entendo você, Verê. Eu entendo. Relação familiar é um negócio muito complicado. Eu não sei o que aconteceu anteriormente. Agora, o simples fato do Bruno Henrique ficar respondendo, olha o Google aí, fica ligado, não sei o quê. Gente, não tem como defender esse tipo de situação. Eu vejo muita gente criticando a Polícia Federal. Nossa, a Polícia Federal não tem mais nada pra fazer. Vejo muita gente dizendo, ele foi burro, ele foi apenas inocente, não teve maldade. Não, gente, teve maldade sim. Ele tá burlando todo um sistema. Ele prejudica muita gente. Muita gente. Foram mais pessoas, não foi só o irmão. E outra. A casa de apostas só detectou quando numa cidade de Minas Gerais, algumas apostas desse valor foram creditadas. Com valores irrisórios, R$200, R$300, mas que eram de familiares do Bruno Henrique. Não, e as pessoas estão tentando culpar as casas de apostas. Gente, é algo legalizado. Isso existe. Inclusive, se a gente for olhar a quantidade de dinheiro que casa de aposta está botando no futebol brasileiro, é algo assustador. Então a casa de aposta, ela é extremamente prejudicada quando rola esse tipo de situação. E sabe a culpa não é da casa de aposta. Perfeito, Vene. E sabe o que me chateia? Porque aí chega nesse momento, as pessoas, e a gente fala muito com esse grande público, né? As pessoas que estão às vezes por fora do assunto ou não entenderam muito bem o que está acontecendo, começam a diretamente culpar, Lucas Pedrosa, as casas de aposta. Tem nada a ver. Olha, depois que começou esse negócio de casa de aposta, começou isso no futebol. A loteria esportiva, há quanto tempo existe a loteria esportiva? O certo é, você tem um jogo e você vai jogar com responsabilidade, se você quiser, regularizado, porque inclusive nesse ano de 2025 começa com uma regularização muito forte no Brasil. O Brasil veio com a regularização das bets. A bet tem o jogo dela, você vai jogar se você quiser. Ela acaba apoiando alguns clubes de futebol, acho que a maioria, todos, né? Mais de 15 da Série A. Todos, mais de né? 15 da Série A. Os grandes eventos esportivos, os campeonatos, todos têm uma grande bet em que patrocina. O próprio Flamengo, o Botafogo, o Fluminense. A gente. A gente. Betano. E eu falo isso como, eu vejo algumas pessoas mandam mensagem, Fernanda, que decepção, você faz a propaganda de bet. Olha, eu faço com muita responsabilidade, com todas as diretrizes que eles me entregam, porque eles mesmos... eles mostram pra gente, olha, Fernanda, você tem que botar uma tarja, você tem que falar isso, você tem que falar aquilo. E é uma coisa, isso é um assunto muito delicado, Lucas Pedrosa. E aí a gente toma pedra porque um cara quis burlar um sistema. Exato. Que não foi a casa de aposta. Pelo contrário, o Vene trouxe o recorte. A casa de aposta, ela foi a primeira a querer investigar, porque sabe quem mais se ferra quando acontece uma coisa dessa? A casa de aposta. O dinheiro sai dela. O dinheiro sai dela. Um grande exemplo é o do Lucas Paquetá, porque a investigação começa através da empresa que patrocina o próprio clube dele. Sim. Então, só para as pessoas terem noção de como a casa de aposta, ela é extremamente prejudicada, porque ela está expondo até mesmo o time dele. Sim. Que no caso é o West Ham. A casa de aposta poderia muito bem ficar calada. Não, vamos ficar calados, a gente conversa com o West Ham, Não.
Pelo contrário, eles querem expor para mostrar para todo o público que eles não têm culpa de nada. Por que você acha que tem tanto crime no Brasil? Na minha opinião, é pela sensação da impunidade. Sim. Você faz uma coisa, acho que vale a pena, o crime compensa. Vou fazer um estelionato que para você paga muito pouco tempo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou aplicar um golpe. E a questão da sensação da impunidade, ela vai te levar para um lugar, e a gente está falando de caráter e isso a gente não consegue medir de ninguém. Quando a gente tem um caso como ele, um exemplo desse tamanho que é o Bruno Henrique, poderia ser qualquer outro jogador que está em investigação, mas um jogador grande, se a gente passa ileso, a gente mostra e passa um recado muito ruim, Lucas Pedrosa. E aí eu não estou falando só para as casas de aposta, não. Eu estou falando para o futebol. Sim. Porque elas estão em torno do futebol hoje. Inclusive, essa seria até a pergunta que eu ia fazer pro Vene, qual é a postura do Flamengo em relação a isso? Porque a gente até debateu aqui sobre o Lucas Paquetá voltar ou não, caso tomasse uma punição e tal. E eu falei assim, cara, se ele tomar uma punição na Inglaterra, ele não pode vestir a camisa do Flamengo. Porque o Flamengo vai estar totalmente rasgando algo que é moral dentro do futebol. E aí eu me pergunto se o Flamengo já foi avisado, se o Bruno Henrique vai ser relacionado para os jogos, se o Bruno Henrique vai continuar jogando, porque o fato é, repito, é batom na cueca. Então, o próprio Flamengo, como instituição, que inclusive também tem patrocínio de casa de aposta, deveria se posicionar de uma forma, cara, aqui a gente não aceita isso. Eu não digo isso só do Flamengo, é porque foi com o Flamengo. Qualquer equipe não pode ter um jogador que está sendo investigado com tantas provas como essas que a gente está vendo, jogando futebol brasileiro. Bom, vou responder, sim, acho que uma boa pergunta, inclusive, que o Pedrosa fez. Porque antes do programa começar, eu fiz a mesma pergunta que eu fiz ontem à noite para uma pessoa do Flamengo. Bruno Henrique segue relacionado para o jogo contra o Juventude? Para quem não sabe, o Flamengo encara o Juventude hoje, 9h30 da noite, no Maracanã. E segue. O Bruno Henrique está relacionado. Ele só não vai ser relacionado se ele virar para a diretoria do Flamengo ou para a comissão técnica e falar, olha, eu não tenho cabeça para ser relacionado para jogar. Então o Flamengo entende que, até se prove o contrário, ele continua inocente e continua com o jogador na lista de relacionados, ele vai jogar. Então o Flamengo está partindo desse princípio, para te responder, Pedrozinho. Está partindo desse princípio, que ele é inocente até que se prove o contrário. Ele continua na lista de relacionados. Caso ele peça para sair da lista de relacionados por entender que não tem cabeça para entrar em campo, aí o Flamengo o retira da lista. E esse é um grande debate, já debatemos quando o caso foi o Paquetá, e na época eu tinha uma opinião, eu mudei de opinião, porque só os burros não mudam de opinião. Na época eu falava, realmente não tem que convocar o Paquetá, não tem que relacionar o Paquetá e tal. Depois eu pensei, no caso do Bruno, foi o que você falou, é o batom na cueca, mas... Ele ainda tá. A gente não viu ele ainda tá na. Esse nível. Mas então, por isso que eu mudei de opinião, porque na época eu falei aqui nesse programa. Ele não deveria ser convocado, ele não deveria ser relacionado, mas olha quanto tempo aí e ele tá sendo investigado ainda. Imagina se ele não tem nada a ver. Então eu acho assim, enquanto ele não for incriminado, né? Eu acho que ele tem que sim jogar o futebol dele, fazer o futebol dele depois. Se realmente constatou o crime e ele fez e tá tudo ok e ele vai ser punido, aí sim eu acho que ele não deveria ser relacionado. Então hoje eu acho, se você me perguntar, você acha que o Bruno Henrique deveria ser relacionado? Eu acho que um bom parâmetro é esse, é a cabeça do cara. O cara tá bem? Pô, Flamengo, eu tô bem? Então vai lá, até que isso seja um martelo. Olha, agora tá decretado. Como o Pedrosa falou, é meio que batom na cueca? Sim. Mas eu acho também que ele é um ser humano e ele vai brigar pela sua liberdade, vamos dizer assim, na questão do crime, pela sua inocência, exatamente. Eu vou ser sincero, eu não sei como o Bruno Henrique vai ter cabeça para entrar em campo. Pois é, a gente viu o Paquetá performando muito mal na seleção, né, Vene? Eu me boto no lugar dele. Primeiro, duvido que ele tenha dormido bem. Não é possível. Claro, não é possível que ele tenha dormido bem. Já passei por situações na minha vida pessoal extremamente bem menos pior do que isso aí, e eu dormia muito mal, enfim, no dia seguinte eu não era ninguém. Agora, eu no lugar dele, eu talvez não fosse relacionado, pedisse para não ser relacionado. Sabe por quê, Fernandinha? De repente ele tá bem, tá com a cabeça boa, mas supondo que ele perca um gol. Que ele tome um cartão amarelo. Que ele tome um cartão amarelo. Imagina como é que vai ser a repercussão em cima disso da torcida do Flamengo, dos demais, até porque, enfim, infelizmente, grande parte da torcida ainda está defendendo o Bruno Henrique, dizendo que ele não fez nada demais, que isso é um absurdo, culpa da Polícia Federal, que tem mais o que fazer. Eu lamento em ficar lendo desse tipo de situação nas redes sociais. Mas eu, no lugar do Bruno Henrique, talvez eu não tivesse cabeça para entrar em campo. Então é algo extremamente pessoal. Eu, Vene Casagrande, eu falo por mim. E você, Pedro? Ainda sobre o que você falou, por que cometem crime no Brasil? Pela sensação de impunidade. Eu concordo. Concordo.
quando a pessoa é picareta. Então, eu falei, caráter não se mede, Porque né? Não tem gente, Fernanda, que infelizmente tá numa situação tão precária que ela prefere recorrer a roubar alguém, às vezes pra comer, tá? Então, assim, essa é a realidade do nosso país. Não, e você falou muito bem, no futebol é isso. Pô. Exato. Exato. Tem campeonato O cara estadual ganha que acaba, ganha 2 mil. O cara ganha 2 mil. Mas isso não justifica, cara- né, gente? Não, mas se eu boto uma mala de 1 milhão Não, aqui, eu eu vou preciso, chegar eu não vou Mas, pegar. Fernandinho, Eu vou você chegar tenta lá. compreender Eu a vida do entendo, cara. perfeito, eu entendo. É esse que é o ponto, eu vou chegar lá. Vai, Pedro. O cara que às vezes necessita, porque ele ganha R$1.000 no mês, ele ganha R$2.000 no mês, e ele fala assim, pô, eu tenho a chance de ganhar 50 em um jogo. É. Irmão, desculpa. Tua família passando fome, teu filho passando fome, tua geladeira vazia, você não sabe como é que vai ser teu ano. Tem algum tipo de raciocínio minimamente humano nessa situação. Não justifica, tá errado do Perfeito. mesmo jeito. O Bruno Henrique, gente, não tem como. É isso, é coisa de ficar revoltado. A Polícia Federal abriu uma investigação contra Bruno Henrique por suposto envolvimento em manipulação de jogos em casas de apostas. O jogador é acusado de favorecer amigos e familiares e o caso ganhou grande repercussão. Diante disso, Diego Ribas, ex-companheiro de Bruno Henrique no Flamengo, decidiu se pronunciar e quebrou o silêncio. Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu em um grande problema e está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento a amigos, familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Vivi 4 anos com o Bruno Henrique, um cara maravilhoso, coração aberto. O Bruno é exatamente isso que mostra pra vocês. Um cara humilde, autêntico e verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso possa se resolver da melhor forma possível, declarou Diego. A fala do ex-jogador demonstra apoio e confiança na índole de Bruno Henrique, ressaltando o caráter do atacante e a convivência positiva que teve ao seu lado durante os anos em que jogaram juntos no Flamengo. O caso segue em investigação. E aí, nação, vocês acreditam na inocência de Bruno Henrique? Comenta aqui embaixo, deixa a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Saudações rubro-negras.